Olá, vamos falar hoje de transferência de calor. Primeiro vamos diferenciar a temperatura de calor. Temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas que formam o corpo. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Calor é energia térmica que flui entre corpos de diferentes temperaturas. Então a gente tem um corpo A a uma temperatura alta, um corpo B a uma temperatura baixa. Então o calor vai sair do de maior temperatura, que é o A, e vai para o de menor temperatura, que é o B. Isso é um processo espontâneo, do de maior para o de menor temperatura. Há três mecanismos de transmissão de calor: condução, convecção e radiação. Condução, o calor vai fluindo por dentro da matéria. Um espeto de ferro, por exemplo, encostado na chama do carvão, o calor vai ser conduzido até a extremidade. Convecção, transferência de calor através de movimento de massas de ar ou líquidos. Então, o ar quente aqui, que sai da churrasqueira, ele sobe. Esse ar mais quente vai ser recebido pela mão da pessoa aqui por convecção. E as três pessoas que estão em volta da churrasqueira vão perceber a radiação ou irradiação, que é a onda eletromagnética. Então, quando você está perto de uma fogueira, por exemplo, você percebe esse calor vindo até você, né? Essa onda eletromagnética, essa energia do Sol, né? Ela chega até a Terra através de irradiação. Então, na condução, o calor flui por dentro da matéria. Você precisa ter matéria para ter a condução. A condução não vai existir no vácuo. Ela vai passando de molécula para molécula através da agitação térmica. A condução ela vai ser mais eficiente quanto melhor for a condutibilidade térmica do material. Então, os metais são ótimos condutores de calor. Então, o calor vai fluir muito bem através do metal. Então, aqui a chama da vela em contato com a ponta desse espeto de ferro, o calor vai sendo conduzido pelo corpo desse espeto até a sua extremidade, onde a pessoa está com o dedo. Lei de Fourier para condução. A gente tem um cálculo aqui somente nessa parte de condução de Fourier. Imagina que a gente tem aqui uma espécie de um tijolo, uma parede, que tem uma área, que tem uma espessura e tem uma condutibilidade térmica, que vai depender do material que é feito essa parede. A gente tem diferença de temperatura entre as extremidades dessa parede. Temperatura, a parte de trás a gente tem uma temperatura alta, a parte da frente uma temperatura mais baixa. Então o calor vai sair aqui de trás para frente, do de maior para o de menor temperatura. O fluxo de calor, que a gente representa pela letra φ, é a energia térmica que atravessa essa parede por tempo. Isso aqui é a mesma equação da potência, energia por tempo. Está medindo a rapidez, a eficiência que o calor está atravessando essa parede. Fluxo pode ser em watts, se a energia estiver em joule e o tempo estiver em segundos. Watts é joule por segundo. Ou o fluxo pode estar em calorias por segundo, se a quantidade de energia estiver em calorias e o tempo estiver em segundos. O fluxo de calor ele pode ser representado pela equação de Fourier, que é essa daqui, que vai relacionar o fluxo de calor com a condutibilidade térmica, com a área, com a diferença de temperatura e com a espessura. O fluxo de calor é diretamente proporcional à condutibilidade térmica. Isso significa que se você tiver um material que é bom condutor de calor, você vai ter um fluxo de calor mais intenso, mais eficiente. Então, se essa parede for feita de cobre, por exemplo, que é um ótimo condutor de calor, que tem um ótimo valor elevado de condutibilidade térmica, o fluxo vai ser maior. Porém, se esse material aqui for cerâmica, vidro, a gente vai ter um fluxo de calor menor, porque a condutibilidade térmica da cerâmica ela é baixa, é um isolante térmico. Quanto maior a área que a gente tiver, maior o fluxo de calor, diretamente proporcional. Quanto maior a área, mais espaço que o calor vai ter para atravessar essa parede. Quanto maior a diferença de temperatura entre as duas extremidades dessa parede, maior vai ser o fluxo de calor. Imagina que a gente tem uma temperatura aqui de 50 graus.
e aqui uma temperatura de 49 graus. A diferença de temperatura entre as duas faces dessa parede é de apenas 1 grau. Então o delta-θ é 1 grau somente, que é muito pequeno. Então o fluxo de calor vai ser muito baixo. Porém, se você tiver 100 graus de um lado e 0 do outro, se tem uma diferença de temperatura de 100 graus, você vai ter um fluxo de calor maior. E o fluxo de calor ele é inversamente proporcional à espessura dessa parede. Quanto mais grossa for essa parede, menor vai ser o fluxo de calor através dela. Quanto mais fininha, menor a espessura, maior o fluxo de calor através dessa parede. Os materiais que possuem elevada condutibilidade térmica, que é o K, eles são bons condutores de calor. Então, os metais são excelentes condutores de calor. Os materiais que têm baixo valor de condutibilidade térmica são isolantes térmicos, são maus condutores. Por exemplo, o ar, a madeira, a borracha, a cerâmica. O ar é um dos melhores isolantes térmicos que a gente tem. Ele é péssimo condutor de calor. Então, o ar ele tem inúmeras aplicações em isolamentos térmicos. Por exemplo, em países muito frios, as janelas elas são formadas por dupla camada de vidro. Entre essas duplas camadas de vidro a gente tem ar, e o ar ele é ótimo, melhor do que o vidro no isolamento térmico. O forno também a gente tem dupla camada de vidro e entre essas camadas a gente tem ar. Então isso ajuda bastante a segurar o calor dentro do forno e diminui muito as perdas de calor para o exterior. O ar ele está também no isopor. O isopor ele é basicamente um plástico, mas ele é cheio de ar. Se você pegar uma bolinha de isopor e apertar ela, você vê que ela some, que ela é praticamente ar, e é aí que ela ajuda no isolamento térmico. Uma roupa, um edredom, por exemplo, ele ajuda no isolamento térmico. Quando ele é grosso, ele aprisiona uma grande quantidade de ar no seu interior, que ajuda, né, no isolamento térmico. Um cobertor, uma roupa, ela não aquece a gente, né? Ela apenas impede que o calor do nosso corpo saia para o exterior. Vamos fazer um exemplo da equação de Fourier. Uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus e encontra-se separada de uma sala vizinha a temperatura ambiente de 30 graus por uma janela retangular de vidro de 8 mm de espessura e 1 metro de largura por 1 metro de altura por 1,5 de largura. Sabendo que a condutibilidade térmica do vidro é 0,8 watts por metro vezes Kelvin. Watts é joule por segundo, dividido por metro vezes Kelvin. Está tudo no Sistema Internacional de Unidades. O total de calorias transmitida pela janela após 4,2 minutos é de aproximadamente quanto? Adote uma caloria, 4,2 joule. Então, primeiro, as informações. Vamos acertar algumas unidades. Diferença de temperatura, 30 menos 20, 10 graus Celsius, a diferença de temperatura entre os dois lados da janela. A área é uma janela retangular, então é só multiplicar lado vezes lado. É 1 de altura por 1,5 de largura, 1,5 metro quadrado. A espessura é de 8 milímetros. Para passar de milímetro para metro, a gente divide por 1000. Ou multiplica por 10 a menos 3, dá no mesmo. 8 vezes 10 a menos 3 metros é a espessura, né, em metros. O tempo, 4,2 minutos. A gente tem que passar esse tempo para segundos. Então a gente multiplica por 60 segundos, 252 segundos. Vamos jogar na equação de Fourier. O fluxo de calor vai ser o K, que é 0,8, dado aqui no problema. As unidades que a gente vai usar nessa equação tem que bater com as unidades do K, que é 0,8 watts, ou seja, joule por segundo, metro e Kelvin. Então 0,8 K. A área está em metros quadrados, 1,5. Diferença de temperatura em graus Celsius. Tem algum problema? Porque aqui está em Kelvin e aqui a gente achou a variação de temperatura em graus Celsius. Nesse caso não tem problema, lembrando da termometria, a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Então, se a gente tem 10 graus Celsius de variação, a gente vai ter também 10 Kelvin de variação. Então, a temperatura não vai ter problema. Dividido pela espessura, que é, passado já para metros,
8 vezes 10 a menos 3. Multiplicando tudo aqui em cima, dá 12. 12 dividido por 8 dá 1,5. 1,5. E esse 10 a menos 3, você pode jogar ele para cima, só que ele vai com expoente positivo, 10 a mais 3. Então é 1.500 joule por segundo. 1.500 watts é a taxa de transferência de energia através dessa janela. Fluxo é energia por tempo. O fluxo a gente achou que é 1.500 watts. A quantidade de energia é o que eu quero descobrir. E o tempo em segundos, 252 segundos. Multiplicando esses dois, 378.000 joule. Essa é a quantidade de calor, de energia que atravessou a janela, mas as respostas estão todas em quilocaloria. Então a gente tem que transformar de joule para caloria. Então a gente pega esse valor e divide por 4,2. Ele deu a relação aqui, uma caloria 4,2 joule. Divide esse valor que a gente encontrou por 4,2 para achar em caloria. Então dá 90.000 calorias, que é 90 quilocaloria. 10 a terceira quilo é 1.000. Então 90 quilocaloria é a quantidade de energia que atravessou essa janela de vidro em 4,2 minutos. Letra D. Mais uma questão. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador, com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria do que a garrafa. O que a gente pode afirmar? Elas ficaram ao mesmo tempo no congelador, um longo tempo, a temperatura tanto da lata quanto da garrafa espera-se que seja a mesma, mas quando você rela no alumínio, você tem a sensação de que ele é mais frio do que o vidro, porque o alumínio é ótimo condutor de calor e o vidro é mau condutor de calor. Então, em contato com a mão, o alumínio vai roubar o calor da nossa mão muito mais rapidamente, de uma maneira muito mais eficiente do que o vidro. Então, se o alumínio está roubando o calor da nossa mão, a gente tem a sensação de frio na mão. Então parece que a lata de alumínio está mais gelada do que a de vidro. Na realidade elas estão na mesma temperatura, mas o alumínio conduz o calor da nossa mão para ele mesmo, para a lata, de uma maneira muito mais rápida do que o vidro. Letra D. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutibilidade térmica, que é o K, do alumínio ser maior do que a condutibilidade do vidro. Convecção ela vai acontecer em fluidos. Fluidos são líquidos e gases. Os fluidos, temperaturas maiores, eles são menos densos e tendem a subir. Os fluidos a temperaturas menores, eles são mais densos e tendem a descer. Então a gente coloca uma panela com água na chama de um fogão. A chama vai transferir uma quantidade de energia para o fundo dessa panela, do metal, vamos imaginar que panela de metal, vai conduzir o calor do metal para a água que está bem próxima, que é o fundo dessa panela. Essa água que foi aquecida pelo fundo da panela, ela vai ficar menos densa e sobe. E o líquido mais frio da panela, ele é mais denso e desce. Então você forma uma corrente de convecção. O líquido mais quente sobe, o líquido mais frio desce, você tem esse ciclo, essa corrente de convecção dentro do líquido. Mais um exemplo, a gente tem aqui um aquecedor. Um aquecedor ele deve ser colocado numa residência na parte de baixo. Se você tiver uma diferença de temperatura nessa sala, o ar mais frio ele vai estar embaixo, porque ele é mais denso. O ar mais quente vai estar em cima. Esse aquecedor ele vai pegar o ar que está mais frio, ele vai aquecer esse ar, ele aquece, fica menos denso e sobe. Então você vai gerar uma convecção, onde o ar mais frio do ambiente vai descer para ser aquecido, é aquecido, fica menos denso e sobe. Então você tem esse ciclo aqui. Por outro lado, o ar condicionado deve ser colocado na parte de cima de um quarto, de uma sala. Ele vai pegar o ar que está mais quente, que é o ar da parte superior do ambiente, e vai resfriar esse ar. Esse ar, quando ele é resfriado, ele fica mais denso e desce.
Então você vai ter uma circulação de ar, que o ar mais quente do ambiente ele vai subir, vai ser resfriado pelo ar-condicionado, fica mais denso e desce. Então você tem essa corrente de convecção aqui com o ar-condicionado. Geladeira. A geladeira, normalmente o congelador é na parte de cima. Então você tem o ar mais quente da geladeira subindo, ele é resfriado pelo congelador e depois ele desce, resfriando os alimentos. O ideal é que essas prateleiras sejam grades vazadas que permitam a circulação do ar no seu interior. Essa geladeira tradicional, onde o congelador fica na parte de cima, a gente tem uma convecção espontânea do ar quente subindo, o ar frio descendo. As geladeiras mais modernas, por praticidade, o congelador fica na parte de baixo e você tem que ter uma convecção forçada. Você vai pegar esse ar que fica na parte de baixo para um sistema de ventilação e jogar ele na parte de cima da geladeira. Então ele desce resfriando os alimentos. Brisa litorânea. Quando o sol acabou de sair, ele vai aquecer simultaneamente a areia e a água. A areia ela esquenta rapidamente. A água ela demora bastante para esquentar. Então a areia, quando ela esquenta, o ar que fica em volta da areia, ele fica menos denso e sobe. Isso causa uma diminuição da pressão nessa região por o deslocamento do ar para cima, que vai acabar puxando o vento do mar para a terra durante o dia. Durante a noite é o contrário. O sol já esquentou o dia inteiro, tanto a água quanto a areia. Da mesma forma que a água demora para esquentar, ela demora para esfriar também. E a areia, como ela esquenta rápido, ela também esfria rápido. Então, durante a noite, a água ela já está bastante aquecida ao longo do dia e o ar que está em volta da água, ele está aquecido também por conta da água. Então, esse ar mais quente em contato com a água, ele sobe, causa uma diminuição da pressão que vai puxar o vento agora da terra para a água. Então, como a areia esfriou rapidamente, o ar que está aqui na areia está uma temperatura menor e a água, como recebeu o calor do sol o dia inteiro, a água está mais aquecida e o ar em volta também está mais aquecido. Então, durante a noite, o sentido do vento muda e vai da terra para o mar. Radiação ou irradiação é o único mecanismo de transmissão de calor que se propaga no vácuo. A onda eletromagnética ela se propaga melhor no vácuo do que em qualquer outro meio material. É assim que a gente recebe o calor do Sol, a energia térmica do Sol que chega até a Terra é através de radiação. Percorre uma longa distância através do vácuo e chega até a gente. Então, todos os outros mecanismos, condução é necessário matéria, convecção é o deslocamento da própria matéria, do fluido, somente a radiação que é possível a transferência de calor através do vácuo. Na faixa do infravermelho, que é a onda de calor, radiação visível, a luz visível, a única que a gente enxerga, e uma parte da ultravioleta, que também vem do Sol. Uma garrafa térmica, vamos imaginar uma garrafa de café, ela vai conseguir conservar a temperatura do café por muito mais tempo se conseguir minimizar os três processos de transferência de calor, condução, convecção e radiação. Bom, a tampa ela vai impedir a troca de ar do exterior com o interior. Então a gente tem um ar mais aquecido aqui no interior dessa garrafa e vai ficar aprisionado aqui pela tampa. Se a gente tirar a tampa, o ar quente sai, o ar frio entra, vai trocar de calor com o exterior e vai esfriar o café. Quando você vai pegar o café, você tem que tirar a tampa, tem que pegar o café e isso acaba tendo uma troca de ar com o exterior que com o tempo vai esfriando o café. Quanto mais você abrir e fechar, mais o café lá de dentro vai esfriar. Existe uma camada de vácuo entre as paredes para impedir a condução do calor do interior para o exterior. Então, a condução ela só acontece em meios materiais. Então, um vácuo ou um ar bem rarefeito aqui entre essas paredes, ele vai diminuir muito a condução do calor do interior para o exterior. Agora, esse vácuo não vai segurar a onda eletromagnética, não vai impedir a irradiação.
ela se propaga melhor no vácuo do que qualquer outro meio material. Para você segurar a onda eletromagnética e impedir a radiação, você tem que ter um espelho que vai refletir a luz. Então você tem paredes internas espelhadas dentro dessa garrafa para que a onda eletromagnética fique refletindo aqui dentro e fique aprisionada e não escapa. Então, usando desses 3 mecanismos, você vai conseguir conservar a temperatura por mais tempo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Valeu, bons estudos!